Então, gravação iniciada. Boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Então, novamente, mais uma aula de dinâmica virtual. E o tema da aula de hoje será momento e impulso, tanto linear quanto angular para ambos os dois, tanto para momento quanto para impulso. Também veremos torque e colisões, ambos como consequências de cada temática anterior. Torque como consequência do momento angular, que veremos. Também veremos uma força como consequência do momento linear e colisões a partir do estudo dessas coisinhas. Para quem não me conhece, está aí meu nome, né? Carlos José, está aí meus contatos e fique à vontade para falar, tanto no WhatsApp, por e-mail, Instagram, o que tiver vontade. Belezinha? Vamos embora. Então, estrutura da aula. Hoje abordaremos aqui um pouco de contextualização, né, para saber o porquê estamos estudando isso. Veremos momento e impulso linear, a força obtida a partir do primeiro, momento e impulso angular, torque obtido a partir desses daqui. E estudaremos impacto, colisões, coeficiente de restituição, conservação dos momentos e o sistema de partículas. Que basicamente o sistema de partículas é só uma amplificação de todas as equações que a gente viu antes, introduzindo agora não só para uma partícula, lembrando que todo estudo até agora, que no caso essa primeira unidade, a gente está abordando um corpo extenso que tem dimensões significativas como um ponto. A gente chama esse ponto de ponto pontiforme, que tem todas as propriedades desse corpo. Então esse ponto carrega a massa, carrega a velocidade, carrega o momento linear, carrega o momento angular e etc. Então a gente está estudando partículas, que no caso é uma. E o sistema de partículas vai introduzir mais de uma partícula. Então, por exemplo, com o sistema de partículas a gente consegue analisar mais de um corpo, 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos, infinitos corpos, aplicando as mesmas equações, porém em proporções maiores, uma para cada objeto em questão. Então já dei o resumo, né, da aula, basicamente. Tá. Então, por que a gente estuda essa temática? Por que estudar momentos lineares e angulares? Por que estudar impulso, colisões, torques e etc. Porque, basicamente, a dinâmica ela vai ser um aprofundamento daquilo que a gente via em estática. Em estática, a gente tem o interesse de estudar corpos inertes e consequências de forças de vínculo, etc., atuando sobre ele. Aqui na dinâmica, o objeto de estudo é o quê? Estudar corpos em movimento e suas interações. Então, uma interação de movimento de partículas / corpos é basicamente o quê? Conservações de momento ou não conservações de momento, análise de impulso e suas consequências, porque aqui na dinâmica a gente estuda o corpo perfeito, um corpo ideal. Uma definição para isso a gente vai ter na terceira unidade, que é basicamente um corpo rígido, no qual ele não se deforma, e outras coisinhas mais que eu não vou dar dica agora. Então tá aqui outras duas imagens praticamente para a gente ver o que na vida real ocorre que a gente não estuda na teoria, porque basicamente tem aqui um crash test, que é basicamente um teste para a gente analisar o impacto e a deformação proveniente do impacto de um carro, né? Todos os carros são testados dessa forma, obviamente. Então tá aqui, ó. Aqui a gente tem basicamente uma não conservação de momento, mas em alguns pontos com o sistema isolado e algumas hipóteses a mais a gente consegue trabalhar com o quê? Com uma conservação de momento. Conseguimos trabalhar com coeficiente de restituição, que veremos isso depois, e a gente consegue abordar de maneira que super aproximada, né? Vou dizer assim, claro que tem uma taxa de erro, o que está acontecendo dessa interação física na teoria em relação ao real. E aqui a gente também tem aqui, ó, uma corrente em duas coroas, né? Aqui a gente pode imaginar uma bicicleta, a coroa maior, né? E aqui a coroa menor. Enfim, tem a corrente entre elas duas, no qual que estão realizando um movimento relativo, tem um impacto, está gerando o que é uma deformação. Então isso aqui é super importante, tanto na teoria quanto na prática. Por quê? Porque a gente consegue abordar todo esse estudo de momentos, impulsos, etc., para observar deformações ou até consequências vibracionais, tudo que está interagindo no nosso sistema. Então é super importante. Claro que eu estou fazendo um resumo, né, em relação à minha opinião. Isso aqui é bem mais amplo se a gente for analisar
toda a prática disso na vida real, lógico. Então vamos lá, vamos começar com os meus manuscritos, né? Quantidade de movimento ou momento linear. Como é que a gente aborda essa definição aqui? Trazer um textinho para vocês. A gente analisa o momento linear basicamente governado pelas leis de Newton, ou seja, tudo que a gente viu em princípio da dinâmica, que é a segunda lei, a consequência da primeira lei, que é o que? Analisando a inércia de um corpo, e a terceira lei, que são as forças de vínculo, que tem uma ação e tem uma reação, que é basicamente a mesma força aplicada na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então o momento linear ele basicamente vai analisar sempre esses movimentos lineares, movimentos tendendo ao quê? A translações. Então, a quantidade de movimento linear é a origem do conceito de forças. Por quê? Porque quando Newton estava teorizando a equação de força resultante, que é massa vezes aceleração, ele não estava pensando propriamente isso. Ele estava querendo analisar o quê? Como a inércia do corpo, que ele define a inércia como massa, está se movendo com a velocidade tal. Qual é a consequência disso? Então, analisando esse momento linear, ele consegue analisar essa quantidade de massa carregada com uma certa velocidade. E o que acontece se eu derivar essa velocidade? Como vocês já estão carequinhas de saber, a consequência da derivação em relação à variável tempo do meu momento linear nos entrega uma força. Então, basicamente, Newton chegou na equação de força a partir do estudo de momento linear, no qual ele estava analisando o que? A massa que estava sendo carregada com a própria velocidade. Velocidade essa qualquer de objeto de estudo. Então a gente define o momento linear dessa forma aqui, como P é igual a massa vezes velocidade. Lembrando que a velocidade é um vetor. Não botei um tio ou uma seta aqui, mas tanto a velocidade é um vetor, quanto o momento linear é uma entidade vetorial por consequência desse vetor aqui. A constante é a massa. Tá? Então aqui temos a equação que, integrando a força em relação ao tempo, a gente obtém o quê? A massa vezes a integral da aceleração dt. Isso aqui basicamente é a descrição do momento em relação a estes tempos aqui decorridos, tempo 2 e tempo 1. Beleza? Tá. Então agora vamos chegar em uma equação mais completa. Por quê? Porque se eu pego a minha força, no caso, se eu pego o meu momento e derivo, correto. Se eu pego o meu momento linear e derivo, eu obtenho a minha força externa atuando sobre o meu sistema. Beleza, então a gente já percebeu isso aqui. Porém, essa equação anterior, que é a equação do momento, ela não tem informações mais sofisticadas. E como é que a gente consegue obter uma informação completa do que está acontecendo no sistema em relação ao momento linear? A gente integra. Então, pegando a equação anterior, que é a equação da força, integrando, a gente vai obter o quê? A variação de momento final e inicial, denotada aqui, ó, integrando a equação de força, a gente vai ter aqui, ó, a variação de momento final menos a variação de momento inicial. Esse aqui está para o outro lado negativo, né? Eu botei para cá para que for positivo. E a gente obtém mais um termo na nossa primitiva. E esse termo aqui é muito importante, que a gente chama ele de impulso. Então, uma integral de força em relação ao dt, que é a diferencial tempo, de tempo inicial a tempo final, é basicamente o que conhecemos como impulso. E ele é a informação que falta para a gente conseguir montar uma equação completa de balanceamento de momento. Então, o meu momento linear, conservado ou não, ele tem que respeitar essa equação aqui, ó, que é o momento final equivalente ao momento inicial mais impulso, ou a variação de momento linear é equivalente ao meu impulso. E o que significa? Significa que agora a gente tem uma ferramenta matemática para explicar os casos de conservação e não conservação do momento. Se não conserva é porque o impulso está atuando mais, está gerando mais variações em relação ao tempo. E isso é bem notável em vários exemplos físicos, como tem uma sinuca. Pá, o meu taco vai colidir com a minha bola de bilhar, vai ter ali uma perda de energia, vai ter ali uma dissipação de momento proveniente dessa perda energética. Então, ó, temos que estar cientes de que o impulso ele é super importante. Estamos no nosso carro aqui dirigindo, pá, batemos o carro em um caminhão. Você foi para frente e o cinto lhe segurou.
o impulso está interagindo nesse sistema em relação a você e o cinto, como um sistema isolado. Então ali vai ter o quê? Perda energética, vai ter mais o quê? Uma variação de impulso, variação de momento linear. Então tudo isso é importante. Aqui o textinho, a segunda lei de Newton é concebida a partir do momento linear, ou seja, a derivada do momento linear em relação ao tempo é equivalente ao somatório de forças resultante. Beleza, isso é um fato que eu já falei anteriormente. E como eu disse antes, a massa basicamente calibra o quanto de velocidade um corpo varia sobre a atuação de uma força. Ou seja, basicamente é uma outra notação, ou melhor, uma outra forma de explicar o momento linear. Uma massa calibrando o quanto a velocidade é capaz de movimentar esta mesma massa sobre a atuação de uma força externa. É o quê? Derivo o meu momento, obtenho a minha força externa. Basicamente isso. Então, dando continuidade aqui, já falamos de o quê? De momento linear e de impulso linear, beleza? Aquele impulso ali, integral de tempo inicial ao tempo final de f de t, é para impulso linear. Agora vamos trabalhar com outro momento. E o que é esse outro momento? Estuda. Se o primeiro estava analisando movimentos em corpos translacionais, este outro, pelo próprio nome, vai estudar o quê? Movimentos de corpos tendendo à rotação, como uma rotação em torno de um ponto fixo ou uma rotação em torno de um eixo fixo. Lembre que até agora eu não parei para analisar a conservação. Estou só analisando a fórmula geral, contextualizando da minha maneira, e daqui a pouco a gente vai pincelar as conservações, mostrar uns gifzinhos, exemplos para ficar mais didático, e no final a gente vai fazer uns exemplos. Acho que dá para fazer todos os exemplos que eu coloquei ali, são 3. Um de conservação de momento, linear, angular e outro não lembro que é não. Vamos lá. O análogo do momento linear é o momento angular. Beleza. Para explicar completamente o movimento, teremos que considerar para onde vão o quê? O momento linear. E quanto estão rotacionando ou não. É o momento angular. Ou seja, para a gente ter uma descrição totalmente complexa e extensa da minha definição de movimento, eu tenho que ter uma parcela que explique tanto os termos lineares quanto os termos rotacionais. Ou seja, analisar para onde está indo e como estão rotacionando. Todos os corpos têm que se comportar dessa maneira. Todo corpo tem que ter uma rotação, mesmo que ela seja equivalente a 0 graus, e tem que ter uma translação, seja ela equivalente a 0 ou não, mas é proveniente de todos os corpos. E isso basicamente define as condições de equilíbrio, porque eu necessito ter um equilíbrio rotacional e necessito também ter um equilíbrio translacional. Então essa basicamente é a definição de equilíbrio a partir do estudo de momentos lineares e angulares. Então, como é que eu defino o meu momento angular? Ele basicamente é uma consequência desse meu momento linear aplicado em uma certa distância. Explicando melhor, dado um sistema de referência inercial, que geralmente, ou melhor, sempre é cartesiano, x, y, z, ou retangular, que é também x, y, z, é a mesma coisa. Definindo o meu sistema, a partir da origem eu traço um vetor posição até meu ponto, ou seja, até minha partícula, meu pontiforme, meu ponto pontiforme, no qual esse ponto, que tem uma respectiva massa, está se deslocando translacionalmente, por conta de o quê? De um momento linear. Então, a partir desse vetor de deslocamento, a gente consegue analisar se esse corpo está rotacionando ou não. Pode estar rotacionando e transladando, pode estar só transladando. Então, esses 3 casos é explicado a partir dessa equação. Logo, definimos como HO, geralmente essa forma é escrita no Tong, ou L. Geralmente, física 1 é mais o L, então eu vou usar basicamente o L. O HO eu vou estar usando tudo, enfim. Definimos o momento angular como o produto vetorial de uma distância. Novamente, não coloquei os tiozinhos ou as setas embaixo, mas esse animal aqui é um vetor posição, e esse outro aqui é o vetor momento linear, como eu expliquei anteriormente. Lembrando que o momento linear também pode ser denotado como um Q, porque alguns chamam de, na época do ensino médio, chamava de quantidade de movimento linear, porque basicamente ele mensura uma quantidade e quantidade de movimento angular. Então, quantidade de movimento é igual ao quê? Momento linear. Quantidade de movimento linear. E quantidade de movimento angular é momento angular. Então, vocês podem chamar dessas duas formas.
denotado como o que aqui também, se quiser. Enfim, então o produto vetorial da distância pelo momento linear é o meu momento angular, tá? Então, basicamente, esse momento angular, ele respeita a regra da mão direita, já que é um produto vetorial. Então, temos que lembrar que o meu produto vetorial, ele é destrógeno. E eu estou ressaltando, eu acho que desde a segunda aula, ou acho que é da primeira, quando eu falei sobre vetores, etc. e tal, que é importante a gente estar ciente como posicionamos os nossos vetores unitários. Porque se meu vetor unitário ele não estiver respeitando o sentido destrógeno, ou seja, a derivada do meu vetor, um exemplo usando a coordenada polar como exemplo de fixação, a derivada do meu vetor R, ou o de θ, tem que ser equivalente ao meu quê? É θ, ou V de θ. Falando para os dois casos, né, caso alguém ainda se confunda com qual. Então, se eu estou respeitando essa notação de vetores e ambos são destrógenos, eu também consigo respeitar as minhas definições para momento angular, que tem que estar seguindo essa regrinha de regra da mão direita. Então, graficamente, é isso aqui o caso. Meu momento linear para cá e meu vetor posição. Mas, Carlos, poxa, calcular um produto vetorial na prova vai me atrasar. Tem outra forma de eu chegar no mesmo caminho? Tem. Ela é válida sempre. Até agora eu não achei nenhuma violação dela não, mas se vocês acharem, me avisem aí que eu modifico esse guide. Basicamente, eu posso descrever não como um momento linear, ou não como um produto vetorial, mas agora eu posso analisar outra coisa. Posso analisar outro vetor ao invés só do meu vetor posição, da origem até o meu ponto. Eu posso analisar o quê? O meu braço de alavanca. Então é sempre importante estarmos cientes disso. Por quê? Porque analisando o meu braço de alavanca, ou seja, essa linha aqui de ação, eu consigo analisar a minha distância, R seno de θ, ou como eu coloquei aqui do lado, D seno de θ, e consigo obter também o meu momento linear, já saindo dessa equação para esta daqui. Óbvio que eu aconselho a vocês seguirem o produto vetorial, porque nem sempre as equações vão estar bonitinhas. Mas na hora da prova você vê que está tudo simplificado e quiser usar logo isso aqui, fique a seu critério. Tá? Ambos vão, teoricamente, chegar no mesmo resultado. Beleza? Aí fica aquela pergunta. Se a derivada em relação ao tempo do meu momento linear é equivalente à minha força, que é uma análise simplesmente de um movimento translacional, né? Já que eu consigo transcrever minha força sempre em uma direção, qual seria a consequência da derivada do meu momento angular? Seria o quê? O torque, minha gente, que é basicamente a análise desse momento rotacional. Aquela força, no caso, aquela distância aplicada naquela força que tende a fazer o meu corpo estar rotacionando. Lembrando que o torque a gente define o quê? Como a posição multiplicada vetorialmente, eu denoto um x. Deveria ter até um círculozinho aqui, ó. Geralmente eu denoto um x e um círculo em volta. Vocês vão ver isso quando estiver fazendo as questões algumas vezes. Então, a distância multiplicada pela minha força vetorialmente é igual ao meu torque. Então, se eu derivo o meu momento linear, ou seja, meu momento angular, que é o meu h ponto, eu obtenho meu torque, como está escrito aqui abaixo. Então, o momento angular, derivado em relação ao tempo, estabelecendo o mesmo em torno de um ponto fixo ou um eixo fixo, é equivalente ao somatório de torques / momentos tomados em relação a esta mesma origem ou este mesmo eixo. Essa condição tem que ser respeitada sempre, para que a gente consiga analisar tanto meu braço de alavanca, como minha linha de ação, minha linha transversal, sempre respeitando a regra da mão direita também, de acordo com o produto vetorial. Então, basicamente, eu já descrevi para vocês os momentos. E agora a gente vai analisar, se eu não me engano, essas conservações. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Então, intervalo de conservação ainda não. Vamos lá. Então, derivando o momento angular analogamente ao linear em relação ao tempo, o que acontece? Basicamente, eu vou ter aquela mesma análise que eu fiz anterior. Poxa, o meu momento linear, meu momento angular, ele é uma equação que é o quê? Produto da minha distância pelo momento linear. Ou o quê? O meu torque, seria considerando a derivada dele em relação ao tempo. Porém, de novo, esse meu momento angular, ele não é uma equação que tenha todas as informações. Por quê? Porque sempre varia, ele não é conservado. E o que é que está fazendo ele variar? Se para momento linear tínhamos impulso linear, reciprocamente para momento angular temos o que? Impulso angular. E isso é bem interessante.
Para obter isso, a gente deriva para obter o torque, né, o torque externo, que é o somatório da derivada do momento angular, e vamos integrar. Então, integrando, ó, vamos ter o quê? Isso aqui é um DHO, que é basicamente o quê? A derivada do momento angular é igual ao torque multiplicado por dt. Integrando isso, temos a diferença de momento angular final e inicial, que é T2 para T2 e para T1, mais o quê? Mais a minha integral de tempo inicial a final de torque dt. Isso aqui, ó, é a descrição do meu impulso angular. Lembrando que torque é o produto vetorial da distância pela força em relação ao tempo. Beleza? Então, meu impulso angular ele é descrito em 3 dimensões. Já diferente do meu momento linear, que era só unidirecional. Aqui, ó, a gente já ganha mais dimensões para ser trabalhada. Por isso que o produto vetorial ele é sempre útil para carregar mais informações. Então, aqui, ó, se ele é uma entidade vetorial em várias direções, eu consigo ramificá-los. Então, tem um momento angular em x, em y e em z, respectivamente. E está aqui a descrição do produto vetorial analisado aqui dessa forma. Beleza? Massa. Então, aqui a gente também tem a descrição do impulso angular, ressaltando que esta parte aqui é equivalente a essa, como eu falei anterior. E agora a gente ganha ferramenta suficiente para estudar o quê? Impacto, estudar colisões e observar o comportamento. Então, basicamente, o impacto barra colisões, a gente vai estar analisando esses choques. Vamos estar observando o que é que está acontecendo. Então, minha gente, assim, antes da gente parar para estudar isso, temos que filosofar um pouco na prática. Tenho aqui, vamos imaginar, 2 carros colidindo. É um exemplo clássico. Tem 2 carros colidindo. Vamos supor que não há nenhuma dissipação. E se tiver, a gente introduz isso sempre no momento linear. Momento linear não, desculpa. Sempre nos impulsos. Os impulsos vão carregar todas essas dissipações. E vão ser uma força em um tempo que vai gerar deformação e etc e tal. Enfim. Se eu tenho aqui uma colisão entre esses 2 carros, um vai estar fazendo uma força em relação ao outro, ou seja, o carro A vai exercer uma força sobre o carro B. Respectivamente, o carro B vai exercer uma força sobre o carro A. E, pasmem, essa força é equivalente. Então, a força que A faz em B é equivalente à força que B faz em A. Ou seja, eu tenho a consequência da terceira lei de Newton. E, basicamente, a gente tem uma força que é a incógnita do problema, que vamos associar isso sempre aos impulsos, aplicada em um certo tempo, que é basicamente uma descrição de quê? Da terceira lei de Newton. E aqui a gente introduz aquela frase que eu dei no começo, que foi daquela parte aqui, ó. Os momentos eles são regidos em relação às leis de Newton. Um é regido mais em relação à força, outro é a análise da força junto com a terceira lei de Newton empregada. Então sempre tem essas relações. Tudo que a gente viu antes está sendo evoluído para mais dimensões, trazendo mais complexidades, tá certo? Então aqui o meu impacto, o impacto é abordado de maneira exata ou mais próxima à realidade, em softwares robustos no escopo da dinâmica. Em softwares robustos, não eu lembro nada. Então basicamente o que eu estou querendo dizer aqui, que em software robusto a gente consegue analisar o impacto de maneira mais exata, mais aproximada. Lógico que há erro, porque a vida real nunca vai conseguir ser explicada de maneira fidedigna. Nunca. A gente sempre tem uma aproximação. E no escopo da dinâmica, a gente vai reduzir para uma aproximação muito mais necessária para simplesmente validar esse entendimento. A gente só quer entender como aplicar isso e, obviamente, no futuro vamos utilizar softwares. Eu até trouxe alguns exemplos disso ali. Então, está aqui uma partícula de massa 1, uma partícula de massa 2, ambas com a velocidade v1 e a outra com a velocidade v2. Vamos colidir como está aqui na imagem posterior. Então, nesse momento de colisão, vai ter uma força de M1 para M2 e de M2 para M1. Mesma força, ou seja, mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Aplicação da terceira lei de Newton, como está descrito aqui nessa outra imagem. Então, qual seria a consequência de impulso nesse exato momento? Primeiro, a gente não teria nenhuma força aplicada em nenhum tempo, já que não está havendo nenhuma situação de força externa. Então, entra a primeira hipótese aqui, ou seja, quando estamos estudando essas interações, estamos abstraindo forças externas. Estamos basicamente analisando um sistema isolado que vai ter todos esses carregamentos de massa, velocidade, impulso, etc. e tal. Beleza? Sem agentes externos atuando sobre ele. Então,
No momento da colisão, vai haver um pico de quê? Do impulso. Então, vai gerar um impulso, que é uma força aplicada no tempo, e essa curva é dada pela integral. Pá, chegou lá no pico, começou a se separar. E aqui a gente tem basicamente uma curva de quê? De força T em relação ao tempo, ou seja, uma curva transcrita pelo impulso, linear ou angular, beleza? Então tá aqui, ó, umas equações que podemos trabalhar, que não se apeguem tanto a essa equação, tá, minha gente? É só aquela equação anterior que a gente já viu ali, de momento linear ou momento angular, visto de outra forma. Como tá um L aqui, é impulso linear. Aí aqui, ó, meu momento inicial menos meu impulso linear é igual ao meu momento final, e etc e tal. Basicamente, eu estou descrevendo as consequências, o que é que está acontecendo ali. Meu impulso linear da direita é equivalente ao meu impulso linear da esquerda. Meu momento linear antes da colisão está sendo conservado após a colisão. É isso que eu estou querendo ressaltar com essas equações. Ou seja, o momento linear ele pode ser respeitado em certas condições de colisões. E a gente vai estudar essas colisões quando estivermos trabalhando com o coeficiente de restituição. Porém, ó, com a equação aqui de baixo, eu estou introduzindo o quê? Que a variação do momento linear é equivalente a zero. Ou seja, o impulso é equivalente a zero. Se o impulso é igual a zero, não há dissipação. Portanto, o momento linear é conservado. Beleza? Então, sabendo que não é essa variação de momento linear, a gente pode escrever aqui ó, que para duas ou mais partículas, o somatório do momento linear de 1 mais o somatório do momento linear de 2 é equivalente ao quê? Ao somatório de momento linear de 1 final, por isso que eu botei a linha, mais o somatório do momento linear de 2, linha. Então, início é igual ao final. É isso que eu escrevi aqui. E a variação dos mesmos é equivalente a zero. Ou seja, não há dissipação por impulso linear. A mesma coisa seria se eu quisesse analisar a conservação do momento angular. Eu descreveria aqui, se não há dissipação por impulso angular, ou seja, a variação do momento angular é equivalente a zero, então meu momento angular inicial é equivalente ao meu momento angular final. Tá? É só uma descrição a partir dos impulsos sendo equivalente a zero. Aí eu coloco uma afirmação aqui, a quantidade de movimento total de dois corpos colidindo-se não é alterada como resultado da colisão. Isso aqui assumindo que o impulso é equivalente a zero. Isso ocorre na ausência de forças externas, independente do sistema. Atue sobre a sistemática. Beleza, então aqui ó, quando não há forças externas atuando, temos a variação de momento equivalente a zero e respectivamente impulso igual a zero. Show! Eu fiz aqui uma descrição, né, só para dizer que é 100% elástico, tá? Mas a gente vai chegar nisso depois. A variação do momento em que ocorre a deformação durante a restauração é devolvido. É puramente elástico. É só, não se preocupe tanto com essa frase, eu vou explicar lá daqui a pouco. Tá. Vamos observar agora os casos de quê? De conservação. Depois das conservações, a gente vai chegar para a análise do coeficiente de restituição e eu volto para essa frase aqui e essa equação daqui. Conservação de momento linear. Conservação do momento linear é dada em quais situações? Interessante a gente ressaltar isso. E eu já dei a dica. Quando há ausência de forças externas atuando sobre o sistema. Ou seja, quando a variação do momento linear é equivalente a zero, o impulso linear é equivalente a zero. Então aqui ó, a conservação de momento linear é governada basicamente pelas leis de Newton. Em um sistema isolado, como eu ressaltei, a quantidade total de momento linear antes de uma colisão é igual à quantidade total de momento linear após a colisão. Perfeito. Isso significa que a soma dos momentos lineares individuais de todos os objetos envolvidos no sistema permanece constante. Em resumo, momento inicial é igual ao momento final. Beleza? Por exemplo, em uma colisão entre dois corpos em um espaço isolado, sem forças externas atuando, o momento linear total do sistema antes da colisão é igual ao momento linear total após a colisão, mesmo que as velocidades individuais dos objetos possam ser modificadas. Então, a conservação do momento linear ela independe da variação de velocidade, ou seja,
A gente abriu um lequezinho agora adicional. Se vocês pararem para perceber, eu posso juntar cinemática com momento linear. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque se ele depende da minha variação de velocidade, eu posso ter uma velocidade que varia em relação ao tempo, já que a taxa de variação da velocidade é a minha aceleração e, por consequência, se eu derivo o meu momento linear, eu obtenho a minha força, que, pasmem, eu posso isolar uma aceleração e obter uma equação cinemática para a aceleração. Ou seja, posso descrever velocidades variáveis em equações cinemáticas no mesmo termo de momento linear e ter uma conservação bem mais complexa agora, bem mais carregada de informações. Posso ter um momento linear temporal utilizando um volátil, por exemplo. Claro que eu estou usando um sistema ideal, né? Estou já dizendo volátil é o quê? Aceleração constante. Mas pode ser que a minha aceleração varie, né? Então não seria um volátil, seria um volátil modificado. Assim como o Torricelli. Uso um Torricelli comum, A constante. Mas e se meu A variar? Aí já não seria um Torricelli, seria um Torricelli modificado. Vocês já pegaram a ideia. Está aqui um exemplo da sinuca, né? Enquanto eu estou falando, vocês provavelmente vão estar prestando atenção aqui, ó. Apliquei uma força, beleza. Após a aplicação de força, começamos a adentrar no sistema isolado. Então, esse sistema começa a ser isolado após a aplicação de força do taco para a bola. Então, considerando o movimento da bola um infinitésimo depois da aplicação de força, temos o nosso momento, no caso, temos o nosso sistema isolado. E a partir disso começa o movimento. Porém, aqui nesse caso, a dissipação, né? Já que é a vida real, a dissipação por atrito por conta dessa mesa aqui. A gente pode introduzir isso e trabalhar com o momento linear e até saber o momento linear, óbvio, e também saber qual é o impulso linear. E também a gente pode considerar como caso ideal utilizando a força de atrito como igual a zero, que seria uma hipótese bem convencional para quase todos os problemas. A gente consegue observar o que? A velocidade de 2 parado está zero, está em repouso. A velocidade de 1 em movimento, por consequência daquela força aplicada. Posso montar um balanceamento dizendo que a variação de momento é equivalente a zero. Posso analisar também qual é o tipo de colisão, que é um conhecimento que a gente vai ver já já. E estudar o movimento desse corpo aqui até ele atingir o objetivo ali. Beleza? Então está aqui uma aplicação interessante. Agora vamos para a conservação do momento angular. A conservação do momento angular também ocorre em sistemas isolados. Perfeito. Em um sistema sem torques externos atuando sobre ele, a quantidade total de momento angular permanece constante. É basicamente o que eu descrevi anteriormente. Se não há nenhum agente externo atrapalhando ou ajudando o movimento, o momento linear é sempre conservado, ou seja, a gente basicamente está descartando os impulsos e não querendo saber quais forças de vínculo ou não que estão interagindo no meu sistema. Então, continuando. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui anterior não é o mesmo exemplo que eu coloquei no GIF, tá? Só para vocês pegarem alguns. Por exemplo, considere um patinador de gelo girando em um movimento circular em uma superfície livre de atrito. Se o patinador encolher seus braços, ele irá girar mais rápido devido à conservação de momento angular. Por que isso acontece? Vamos lembrar do caso inicial que eu disse. Newton, quando queria estudar força, ele não estava querendo saber de força. Ele estava querendo saber daquela massa sendo carregada com uma certa velocidade. Por isso que ele descreveu o que? Momento linear. Para o momento angular é recíproco. Se eu quero observar um corpo que está rotacionando em relação a um eixo ou em relação a um ponto fixo, eu vou ter o quê? Uma certa análise de quê? De inércia também, só que agora não vai ser inércia só massa. Vai ser meu momento de inércia, vai ser aquele momento em relação ao meu corpo. Como aquele corpo está rotacionando? Aquele corpo está rotacionando em relação ao eixo, está rotacionando em relação ao ponto, aquilo ali vai ter uma inércia diferente. Então, essa diminuição de momento de inércia a partir do ponto que o cidadão encolhe seus braços, como até no exemplo aqui, ó, como ele está. O que acontece se ele girar? Basicamente, ele introduziu uma variação, por isso que ele está rotacionando, né? Que essa variação aqui é proveniente do torque. Beleza, isso aí tem explicação melhor no livro de Hardy, etc e tal. Depois vocês procuram saber se quiser. E até tem fenômenos envolvidos de precessão, que é quando você está pedalando. Por que você
inclina a bicicleta e você consegue realizar uma curva. Porque na MotoGP, por exemplo, clássico, na MotoGP, você inclina aqui a moto e a moto está realizando uma curva. O que é que o momento angular tem a ver com isso? Precessão. É interessante estar prestando atenção nisso. Até no ventilador lá da Federal, aquele ventilador lá de teto, que fica tac, 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 pronto, aquilo ali girando, meu amigo, cai na sua cabeça, você vai no instante prestar atenção no momento angular. Enfim, jogando pra cá não, tá, mas gente, só tô fazendo uma sátira aqui. A diminuição do momento de inércia, que é considerado como a letra I, de seu corpo devido ao encolhimento dos braços, é compensada por um aumento de velocidade angular, ou seja, reduzo minha inércia, meu momento de inércia no caso, não minha massa, aumento a velocidade. Por consequência, giro mais rápido. É um exemplo bem interessante. A aplicação disso em balé também, por exemplo, porque as piruetas são mais rápidas com os braços encolhidos, porque as piruetas são mais devagar com os braços abertos. Isso é interessante observar isso aí também. E com esse aumento de velocidade angular, para manter o momento angular constante, né, vai ter que ser equilibrado. Ou seja, se eu diminuo meu momento de inércia, tenho que aumentar minha velocidade. Se eu aumento meu momento de inércia, tenho que diminuir minha velocidade. E tudo isso aliado com o teorema deste paralelo, né? Para quem não lembra de momento de inércia, não vai ser tão explorado agora não, mas vai ser explorado mais em corpo rígido. O meu momento de inércia ele varia tanto para eixo quanto para ponto fixo, que é o lugar de rotação. Então isso vai gerar um aumento ou decréscimo de momento de inércia e isso, por consequência, aumenta ou diminui a velocidade do meu sistema, partindo do pressuposto que o meu sistema é isolado e não há impulso angular. Tá? Então, expliquei aí. Vamos ver o que a gente faz agora. Coeficiente de restituição. Pronto. Agora, basicamente, estamos estudando colisões propriamente ditas, impactos. Beleza? Também estamos saindo de conservações. Agora estamos observando sistemas que estão dissipando. Ou seja, se eu tenho o meu coeficiente de restituição atuando aqui, basicamente eu estou quase trabalhando, olha, não digo que eu estou trabalhando, estou fazendo uma analogia, quase com um rendimento, com eficiência, porque basicamente ele vai observar aqui o quanto do meu momento é retirado, o quanto do meu momento angular é dissipado, meu momento linear é dissipado, sabe? Sempre essas coisinhas aqui. E geralmente a gente associa a coeficiente de restituição para momento linear. Assim, eu não me lembro de nenhuma problemática que envolvesse coeficiente de restituição para momento angular. Porque, pelo que eu sei, ficaria um troço bem grande, extenso. Então, geralmente, isso é trabalhado mais em softwares. Eu acho que a gente não vai ver isso em canto nenhum na graduação. Mas, né, já que a gente se livrou desse BO, tem o BO do coeficiente aplicado para o momento linear, que é o objeto de estudo. Então, esse coeficiente de restituição, que ele, como eu falei, estamos analisando um caso agora com variação de momento linear, ou seja, não há mais aquela conservação. Então, esse coeficiente de restituição ele é associado à variação do momento e não à energia do sistema, beleza? Tem interações energéticas aqui, mas ele não é associado a essa energia. Ele é associado ao quê? À minha variação de impulso linear após a colisão e antes da colisão. Basicamente analisando entre 0 e 1, que é o classicão. Então aqui eu vejo que esse meu coeficiente de restituição ele depende intrinsecamente da velocidade. Então eu posso trabalhar ele com várias equações. Mas a gente vai trabalhar só com uma que é clássica. Então tá aqui, a gente pega essa equação, expande, fica aquela integral, aí eu integro, chego em velocidades, trabalho com essa equação, chego em outra velocidade. E se você quiser fazer esse trabalho manual, você faz. Mas, se for para decorar, vá lá para o final que é mais interessante. Em resumo, o coeficiente de restituição para sistemas lineares, lembrando que estou analisando aqui movimento linear, ele é a minha velocidade final, o que tem a linha é final, do corpo 2, menos a velocidade inicial do corpo 1, tudo isso sobre a velocidade inicial do corpo 1, menos a velocidade inicial do corpo 2, beleza? Essa entidade aqui não é um vetor não, tá? Essa entidade não é um vetor. Um vetor dividido por outro, a gente vai retirar essa entidade vetorial e vai ficar só uma escalar.
tá? Ressaltando esse fato aí. E novamente eu não boto nenhum tio, né? Eu deveria ter colocado uma setinha pelo menos de velocidade. Mas você já tem que ter em mente que isso aqui é vetor. Enfim. Então o coeficiente de restituição denominado pela letra E, mesma letra que é usada para definir vetores unitários, né? É responsável por analisar o quanto inelástico ou elástico foi o produto da colisão, sendo o valor dado entre 0 a 1. Beleza? Mas o que significa o quanto inelástico e elástico ele é? Vou voltar para aquela frase lá anterior. Basicamente aqui a gente vai estar observando que é a variação do momento que ocorre uma certa deformação. Então, se eu tenho aquele exemplo lá do crashing testing, o que é que está acontecendo aqui? Tem um coeficiente de restituição? Tenho. Ele está entre 0 e 1. Então, para a gente trabalhar com coisas que não sabemos, como forças em relação ao tempo mínimo, como integrais totalmente complexas, a gente vai simplificar isso para uma equação que é basicamente estudar o coeficiente de restituição, aquela taxinha de perda do meu momento linear barra minha energia. Por quê? Porque minha energia é a minha massa multiplicada pela velocidade ao quadrado sobre 2. E a gente tem uma relação que envolve velocidade. Reciprocamente, eu posso montar equações energéticas e de momento linear para estudar esse movimento e desprezar essa parte de quê? Parte de impulso. Por isso a gente trabalha com o meu sistema linear. Aqui, ó. Trabalha com o sistema linear. Então aqui, ó, a deformação, ou seja, uma força multiplicada em um certo tempo infinitesimal gera uma deformação. E como o objeto da dinâmica não é a deformação, isso é trabalho de mecânica dos sólidos 1 e 2, a gente vai trabalhar com outra coisa, que é parte de colisão, elástica e inelástica. O quanto elástico foi, ou seja, o quanto menos se deformou, o quanto inelástico foi, quanto mais se deformou. Esse caso aqui, ó, foi um caso bem inelástico, basicamente. Não vou dizer que é super inelástico, porque se fosse super inelástico, esse carro ia ser um patê, ia ter uma rasa desse carro. Então aqui foi parcialmente o que? Elástico ou parcialmente inelástico. Aí entra aquela definição de copo meio cheio ou meio vazio. Parcialmente elástico significa que ele nem foi 100% elástico e nem foi 100% inelástico. Tá? Entre aí, foi uma coisinha aí. E parcialmente inelástico é a mesma coisa. Só muda a perspectiva. Então você denote da maneira que quiser. Quer olhar o copo meio cheio ou quer olhar o copo meio vazio. Fica a seu critério aí. Tá? Então tem as diferenças aqui que a gente é bom anotar. Eu não botei nesse slide, né? Naquele material que eu fiz para preparatório, que eu até deixei anexado lá, né? Que tá resumo pré-recesso de portal UFPE. Lembrando, para quem não sabe, portal UFPE é o pré-vestibular no qual eu dou aula. Enfim, quem quiser saber a história é só conversar comigo. Lá tem uma equação onde eu boto cada caso de coeficiente de restituição, mas eu vou falar aqui de boca e depois vocês vão lá e dão uma procuradinha, tá? Aí as equações de ensino médio não mudam muito para superior, não. Quando eu tenho um caso puramente elástico, o meu coeficiente de restituição é igual a 1, ou seja, basicamente o rendimento foi 100%. Então aqui, ó, imaginando duas bolas de bilhar, como aquele caso da sinuca aqui, ó, uma bateu na outra sem deformar. Pronto, esse é o caso especial, ou seja, não há perda de energia cinética. Lembre isso na sua cabeça. Quando o coeficiente de restituição é equivalente a 1, meu momento linear é conservado e o meu balanço energético é conservado. Ou seja, a energia cinética final é equivalente à energia cinética inicial. Massa. Bota isso na cabeça. Caso 2. Parcialmente elástico ou parcialmente inelástico. Como eu botei aqui, caso real. Porque basicamente acontece na realidade, né? A gente nunca tem um 100% e nem um 0%. Nunca isso é possível. A gente tem um meio termo. Pode ser um pouquinho, pode ser menos, essas coisas. Tá. Então, para um caso parcialmente elástico, o que está acontecendo? Meu momento linear é conservado? Sim, sistema isolado, momento linear conservado. Perfeito, não tem nenhum problema aí. A gente trabalha com coeficiente de restituição entre 0 e 1. Geralmente, obviamente, todo problema tem que formar, está entre 0 e 1. Tem que dizer, ou é 0,8, 0,9,
0,875, 0,123, qualquer coisa entre 0 e 1. Agora, o que acontece com a minha energia cinética, tanto rotação quanto translação? A minha energia cinética, minha gente, ela vai ser modificada. Então, aqui, ó, quando eu tenho um caso parcialmente elástico ou parcialmente inelástico, a minha variação de energia cinética é diferente de zero. Logo, a minha conservação de energia cinética não é... No caso, até me atrapalhei, ó. No caso aqui, a minha conservação de energia cinética não existe. Poderia ter conservação de energia mecânica? Poderia. Poderia ter conservação de energia total? Poderia. Lembrando que a energia total leva em conta o trabalho de força não conservativa. Mas aqui a gente está observando velocidades e massas carregadas com essa velocidade. Portanto, a variação de energia cinética não é zero. É diferente de zero. Porque ela não conserva-se. E para o caso inelástico, que é só teoria, não cai o real propriamente dito, nem o elástico, nem o inelástico é real, a gente tem basicamente o quê? Que o meu momento linear ele não é conservado, já que esse é totalmente inelástico. É tipo, eu tenho o quê? Deixa eu pensar aqui. Tem um elefante e tem uma caixa de fósforo. Pego minha caixa de fósforo e jogo no meu elefante. Então, claro que vai haver deformação. Mas supondo que não haja deformação, o meu caso inelástico é o quê? A caixa de fósforo parar quando eu colidir com o elefante e o elefante também não se mover após a colisão. Então esse é um exemplo totalmente perfeito do caso inelástico. Mas na vida real não seria, né? Porque teria uma perda por deformação gerada pela aplicação de força em um certo tempo infinitesimal. Então, inelasticidade não existe na vida real e puramente elástico não existe na vida real, como eu estou deixando claro muitas vezes. O exemplo do elefante foi interessante. E vetorialmente, aí, ó, graficamente, é isso que está acontecendo. Tem aqui o vetor distância, meu momento linear, tem a minha massa aqui, ó, a velocidade, meu trajeto, que é meu PET, que é esse traçado aqui. E aqui eu consigo descrever meu momento linear e meu momento angular. O produto da minha distância vetorialmente pelo meu momento linear é o meu produto, o quê? É o meu momento angular. E está aqui descrito ele como consequência, meu momento angular no plano π, que é o da distância e do momento linear. Isso aqui é isso aqui. Beleza? Então está aqui graficamente o que significa para ficar um pouco claro. Para aqueles que são mais, como é que eu vou dizer, geométricos. Para aquele que gosta mais de ver a geometria das coisas. Está aqui o mesmo trajeto PET, está aqui o PET trajeto. O eixo X, ó. O eixo X aqui, o eixo X aqui, o eixo Z aqui, o eixo Z aqui. Beleza? O eixo Y está aqui, ó. O eixo Y aqui, o eixo Y aqui. Pronto. Então tá aí a parte gráfica, né? Para quem quiser dar uma olhadinha. Que o produto vetorial, né, vai entregar o plano aí, enfim. E vamos para o sistema de partículas e depois a gente vai resolver as questões. Eu acho que a aula de hoje vai até ser bem mais rápida, né? Porque eu estou falando também rápido, estou resumindo e obviamente isso aqui não é tão grande. Isso aqui é mais aplicação de equação e filosofia, né? Basicamente eu estudo a dinâmica. Sistema de várias partículas. Em resumo, tudo que a gente já viu com mais corpos. Ou seja, pega aquela minha equação de sistemas de coordenadas. Em vez de botar para um corpo, eu boto para todos os corpos. Pego aquela minha equação de cinemática. Em vez de fazer para um corpo, eu faço para mais de um corpo. Pego a minha equação de força. Em vez de fazer para um corpo, eu faço para mais de um corpo. Pego a minha descrição de energia. Em vez de fazer energia de um corpo, eu faço de energia de todos os corpos do meu sistema. Pego a minha equação de momento linear. Em vez de fazer para um objeto, eu faço para todos. Pego a minha equação de momento angular, em vez de fazer para um objeto, eu faço para todos. Essa é a descrição de sistemas de várias partículas. E aqui a gente tem as ramificações, né? Que é a evolução. Então, para explicar essa, basicamente, descrição do somatório, né? Se eu estou analisando todos os corpos, eu introduzo o somatório. Para isso, eu tenho que saber com o que eu estou trabalhando. Quando a gente abstrai uma partícula, ou seja, quando a gente está pegando aquele corpo extenso e tratando ele como um ponto pontiforme que carrega todas as informações, a gente está analisando que ponto. Esse é o mistério da dinâmica. Então esse ponto que a gente está trabalhando, gente, é o centro de gravidade. É o ponto no qual vai estar concentrado basicamente toda a massa do meu sistema.
Então, como a gente consegue analisar esse centro de gravidade, que é o meu ponto pontiforme? Ou seja, eu tenho aqui, deixa eu ver, um objeto clássico que todo mundo tenha. Eu tenho uma caneta, pronto, uma caneta. Todo mundo tem uma caneta, não é possível. Um grafite, todo mundo tem um grafite. Então, tenho aqui esse meu corpo extenso que é bem comprido, ou seja, a dimensão de comprimento dele é bem maior do que as outras. Joga essa caneta. Massa, joguei essa caneta, vocês estão careca de saber que ela vai realizar um movimento oblíquo. Logicamente que eu estou introduzindo nessa análise mental que não há perdas por atrito, tá certo? Então o movimento é 100% perfeito e ideal. Então, massa, joguei, tá fazendo uma parábola exata, que é um movimento oblíquo, que é o seu trajeto, uma parábola. Que ponto da caneta a gente está analisando? A gente está analisando o centro de gravidade dela, minha gente. Geralmente é sempre perto do meio geométrico da caneta. Então, esse ponto é o ponto que está transmitindo todas as propriedades de massa, velocidade e etc e tal. E é a partir dele que a gente consegue analisar o movimento. Então, esse ponto é o nosso centro de gravidade. E para achar ele, ó, a gente tem que calcular essa equação aqui. Ó. A equação da posição do centro de gravidade, ele é o somatório da massa multiplicado pela distância, isso aqui é análise geométrica, dividido por toda a massa do meu corpo. E assim eu obtenho o que? O meu centro de gravidade. Eu até escrevi aqui, ó, graficamente para vocês notarem. O meu R posição, esse R aqui é a posição, o meu G que é o ponto de quê? Ponto do meu centro de gravidade e a minha massa carregada por esse corpo, tá certo? E tenho vários outros vetores se eu quiser analisar a distância relativa, etc e tal, porque possa ser que meu corpo esteja sendo observado de outro ponto e não do centro de gravidade. Aí a gente introduz tudo que a gente viu de deslocamento relativo, velocidade relativa, aceleração relativa, tudo dentro dessa equação. Então tá aqui, ó. Comecei a integrar ela para vocês verem, se quiserem, até chegar nessa equação que eu jogo aqui e monto ela direto. Beleza? Lembrando que o somatório de massa de todos os corpos pego todos esses elementos infinitesimais desse corpo e chego na massa total do corpo. Massa, o cara quer saber. Para quem não sabe o que é CG, descrever aqui é o centro de gravidade, né? Para quem não pegou a ideia. E aqui eu começo a descrever meu momento linear, partindo do pressuposto que agora eu sei que meu centro de gravidade é o ponto de origem do que a gente estuda. Então, meu momento linear generalizado para o sistema de partículas fica o quê? Massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1, mais massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2, mais massa de corpo N vezes a velocidade de corpo N. Tá aqui a descrição do meu momento generalizado para várias partículas, introduzindo como somatório. E sempre uma interação, corpo 1, corpo 2, corpo 3, etc. N vai de 1 a mais infinito. Para a segunda lei de Newton, basicamente o somatório de força resultante é igual ao somatório da massa aplicado pela aceleração. Massa do corpo 1, aceleração do corpo 1. Massa do corpo 2, aceleração do corpo 2. E assim reciprocamente para o corpo N. Tá bom? Meu momento angular, como é que eu faço ele para vários corpos no meu sistema de partículas? Aqui, ó, produto vetorial da distância da origem do corpo 1 para o momento linear do corpo 1, mais a distância vetorial, que é o deslocamento do corpo 2, multiplicado vetorialmente pelo momento linear do corpo 2. Lembrando que a gente tem que estar utilizando o meu sistema de referencial inicial, tá? Tudo em relação à mesma origem. Não vão cair na pegadinha de fazer uma origem diferente, não. Senão vai dar B.O. Então, aqui, ó, meu momento angular em relação ao centro de gravidade, que geralmente bota um G aqui, ó. Tem aqui a posição até o centro de gravidade, multiplicado vetorialmente pelo momento linear aplicado no centro de gravidade. Essa aqui é a velocidade no centro de gravidade. Aí está aqui a descrição que eu vou demonstrando até chegar nessa equação. Só olhar aqui as entrelinhas. A derivada do meu momento angular gera o que? Meu torque generalizado externo. Aí eu tenho que o torque é o produto vetorial da distância pela uma força. Para vários corpos eu tenho o que? A distância do corpo 1 vetorialmente pela força do corpo 1. A distância do corpo 2 multiplicado vetorialmente pelo corpo 2. Tem o meu momento, tem no caso, o meu impulso angular. Como é que eu faço isso? Está aqui a integral pela interação do somatório.
Tem uma energia cinética, né? Ressaltando que a energia também pode ser generalizada para várias partículas, como eu falei antes. Aqui, ó, energia do corpo 1 mais energia do corpo 2 e etc e tal. Então, gente, basicamente o sistema de partículas é só a gente aumentar a equação. Tá certo? É só a gente generalizar a equação para todos os casos possíveis. Então, esse é aquele momento, né, onde todo mundo tá que nem Tobirama para quem não assistiu Naruto. É bom assistir para entender esse exemplo aí. Então, ó, você tá lá exalando o seu poder, ó. Não, eu aprendi tudo até agora, eu sei de todas as equações, eu tô craque, eu sou poderoso. Você realmente está preparado? Então vamos dar uma testada agora, vamos fazer um exemplo para ver se você realmente está preparado que nem Tobirama. Então vamos lá. Problemas a serem resolvidos. Provavelmente quando eu sair agora, o meu vídeo vai pausar. Então eu vou ter que fazer outra gravação e emendar novamente no software. Se o áudio ficar com baixa qualidade, é porque eu estou fazendo essa junção de dois vídeos. Já estou deixando claro. E novamente, começando a aula de novo, né? Já que tive que gravar uma outra parte da aula. Enfim, então saí daquela parte onde estávamos, né? No exemplo clássico do Tobirama aqui, que a gente estava cheio de energia, a gente vai ver se está preparado agora e vamos fazer um problema de fixação. Lembrando que essa aula aqui é equivalente ao sábado passado, né? Que no outro sábado eu não dei aula porque a internet e etc e tal. Passei para outro sábado a da aula do sábado anterior e a aula do sábado anterior é a aula que eu tô dando hoje. Enfim, tô ciente. Vamos lá, vamos fazer um exemplo de momento linear, uma colisão. Vamos analisar a colisão elástica ou inelástica ou parcialmente elástica ou inelástica. Tá? Isso aqui está já anexado no Drive. Tá na playlist 2022.2 M1. Para quem não viu, é o exercício resolvido do período passado. Tá certo? Então vamos lá. Uma bola de bilhar colide. Isso aqui é um exemplo, acho que o professor deve ter feito saldo isso aqui, geralmente ele sempre faz. Uma bola de bilhar colide com outra. Ambas possuem a mesma massa e o mesmo raio. Inicialmente, a bola atingida está em repouso. Calcule o ângulo de saída após a colisão e o percentual de perda energética após o impacto. O que é percentual de perda energética? Vou analisar a energia final e a energia inicial. Eu vou ver quanto dissipou, né, minha gente? É isso que ele está dizendo. Então, ele tem uma descrição gráfica do problema. Tem aqui uma bola 2, que não está nenhuma velocidade anexada nela. Então, a gente já tem a teoria de que se não tem velocidade gráfica mostrando, a velocidade do corpo 2 é equivalente a zero, ou seja, o corpo 2 está em repouso. Já estou deixando claro. O corpo 1 tem velocidade V1. Então, se ele tem velocidade, ele está em movimento, né, minha gente? E o movimento está até denotado aqui, ó, V1 igual a 6 metros por segundo. Houve uma colisão, como aqui o caso B mostrando. Então, antes era pré-colisão, agora é colisão. Na colisão teve o que? Um impacto. Teve força, que é a força o quê? Proveniente da força em um dt, que é basicamente o que a gente chama de impulso. E depois, o que aconteceu? Após a colisão, houve uma nova angulação. Então, a bola 2 inerte, veio a bola 1, colidiu com ela. Pá! Nesse momento de colisão, houve interação de força, a terceira lei de Newton, impulso, etc e tal. Pá, as duas bolas começaram a sair com movimento. V2 saiu com V2' e V1 saiu com V1'. Ambos saíram com angulações diferentes, ou seja, V2, que no caso a bola 2, saiu agora com angulação, já que ela estava parada, agora ganhou angulação, e V1 saiu com outra angulação. Massa! E aqui o caso 4, né, que é a letra D, após a colisão, que no caso é aqui a aplicação de impacto. Mas como ele não quer saber nada de força, graças a Deus, a gente se livra de trabalhar com impacto. Então a gente já tem um exemplo propriamente dito, que é todo exemplo clássico. Pré-colisão, colisão, pós-colisão. Esse é um exemplo muito abordado e caiu na prova do período passado. E vai cair nessa também. Então fiquem cientes, tá certo? Aí começa o entrave central. Como é que eu começo a resolver o problema? Novamente, eu tenho o corpo em movimento? Tenho.
Se ele está em movimento, ele está em movimento em relação ao quê? Se ele está em movimento em relação a alguma coisa, eu necessito transcrever o quê? Um sistema de coordenadas inicial, que é o meu primeiro sistema. Definir o coordenado, ponto. Começa o exemplo. Ponto 2. Essa colisão, ela envolve ângulos de saída e de entrada? Envolve. Se envolve, não é uma colisão somente em um sentido, ou seja, somente em uma direção. Sentido não, desculpa. Somente em uma direção. Ou seja, não é basicamente uma colisão translacional. É uma colisão que há outras translações. É uma translação oblíqua, ou seja, uma colisão oblíqua. Se há diferenças de ângulo de entrada e saída, tem uma colisão oblíqua. Então, a gente vai necessitar analisar o problema em análise de entrada e saída. Ou seja, precisamos de um outro sistema para observar essa variação. E qual seria o melhor sistema de coordenadas para eu trabalhar com trajetórias? Como o próprio nome já diz, sistema de trajetória, ou seja, sistema normal tangencial. Lembrando que a derivada do vetor normal é equivalente ao vetor unitário tangente, tá certo? Então, coordenada normal tangente é o que a gente vai precisar para trabalhar com colisões. Isso é de praxe, tá certo? Então, esse é outro caso onde a gente aplica coordenadas tangente normal. E você nem precisava parar para pensar nisso, porque ele já deu aqui a imagem. Ó. Eixo T, eixo N. Que eixo é esse? Um novo sistema de referência. Só prestar atenção e não é mais. Se não lembrasse do que eu dissesse agora. Tá bom? E agora a gente tem que saber a geometria, né? Então vamos para resolução. Aqui é a figura do Tong, né? Para quem nunca viu essa questão, a questão do Tong. Tem aqui o coeficiente de restituição, que ele disse que era 0,6. Já tem que estar com a equação na cabeça, né? Que é a velocidade final de 2 menos a velocidade de 1 final, dividido pela velocidade de 1 inicial, menos a velocidade de 2 inicial. Eita, passei o slide. Vou descer, não passar para o lado. Enfim, deixa eu ver se tem como dar um zoom aqui maior. Tem. Vou dar um zoom maior aqui que fica melhor. Vamos lá. Então, temos um exemplo aqui ó, da bola de bilhar colidindo com outra, semelhante em raio e de massa. Assim, eu estou definindo aqui uma hipótese. Estou dizendo que a minha bola de bilhar tem raios equivalentes. Isso vai fazer com que o cálculo fique mais aproximado. Também é interessante a gente dizer que a bola de bilhar é homogênea. Eu acho que nem precisa dizer isso, né? Puramente já a dinâmica já introduz esse conceito. Corpos geralmente são homogêneos porque eles são trabalhados como corpos ideais. Então, com velocidade V1. Calcular o percentual de perda energética após impacto. É isso que ele quer. Deu velocidade V1 e deu coeficiente de restituição. Então, isso aqui é um problema de colisão oblíqua, como eu falei anteriormente. Agora, a gente vai analisar a parte gráfica. Ó. Aqui, momento 1, pré-colisão. Vamos analisar o momento colisão. Tá vendo aqui esse impacto? O impacto, gente, tem que ficar prestando atenção. Que esse impacto aqui está correndo na direção que? Direção normal. Isso é um padrão? É um padrão. O impacto acontece na direção normal. Tá certo? Então, bota isso na cabeça. Qual a direção do impacto? Direção normal. Deixa logo aí anotado. Direção tangente não é a direção central do impacto. Tá certo? Lembra desse detalhe aí. Então, já com esse detalhe lembrado, vamos ter que fazer uma relação para descobrir esse deslocamento aqui, essa distância. Por quê? Porque a gente tem que saber o ângulo de entrada. Qual é o ângulo de entrada? Ele mostrou aqui, ó. Não mostrou. Então, qual é o ângulo de entrada? Tem que saber. Ele mostrou o ângulo de saída. Ó. 30 graus. Aqui, θ1. Mas a gente tem que saber qual é o ângulo. Então, analisando aqui, ó. Vamos observar que essa distância aqui forma um triângulo, né? Então, um triângulo desse comprimento, que é o comprimento do raio. Por isso que é importante a gente definir as duas bolas de bilhar de raio equivalentes para a gente conseguir fazer essa trigonometria perfeita. Se você dissesse que não tem comprimento equivalente, uma bola tem um raio que é 2 vezes o outro, tem que botar isso aí para fazer a geometria direita, tá? Porque sua geometria vai ficar diferente da minha. Mas você ainda vai estar respeitando o cálculo se você utilizar essa hipótese. Se você diz que o raio é diferente, respeite a sua hipótese. Você não vai zerar a questão. Respeite o que você definiu. Então, continuando, você montou aqui a geometria, ó, R e 2R, que é a distância daqui da hipotenusa, e o ângulo de entrada. Vamos descobrir qual é o ângulo de entrada, por quê?
o arquisseno. Então, o arquisseno vai me gerar o meu θ. Arquisseno R sobre 2R vai gerar o meu ângulo de entrada de 30 graus. Porque eu vou cortar os R e vou ficar com arquisseno de 1/2. Isso aqui é o meu 30 graus. Massa. Então, eu já tenho o meu ângulo de entrada, 30 graus. Com a coordenada usar, que eu já ressaltei que é trajetória, o que conserva-se é o que? Interessante. Se o coeficiente de restituição entre 0 e 1 é uma colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. Copo meio cheio ou meio vazio, como eu disse. Se é parcialmente elástica, o que conserva-se o momento linear, porém há variação de energia cinética. Tanto é que a questão já diz logo qual é a diferença lá de energia que ele pede, o percentual de perda. E já deixa bem claro isso, que é a perda de energia. Então, aqui, ó, a conservação de momento linear e a energia cinética varia. Beleza, ressaltei isso aqui. Vamos lá observar agora a velocidade descrita nos termos normal e tangente, que nesse caso aqui é uma colisão e ela vai ser bipartida nas duas coordenadas, tá bom? Então, primeiramente, ó, ela está entrando com uma velocidade na direção normal e uma velocidade na direção tangente. A gente vai ter que saber quais são essas duas. Então, para isso, ó, temos que determinar o vetor unitário para saber qual é a direção correta do meu termo. Então, fazendo isso, vamos obter aqui, ó, eu já estou pulando essa parte, né, porque eu já estou assumindo que vocês já estão craque, para também não pesar tanto na notação aqui, que eu tenho que fazer todo aquele procedimento de onde é que está o vetor, tem que rotacionar quando é 0 graus, quando é 90 graus, monta a matriz de transformação, blá blá blá. Estou assumindo que vocês já estão careca de saber. Então, a velocidade 1 na direção normal é equivalente a V1 cosseno de 30 graus. Beleza. Lembrando que a velocidade na direção normal é essa velocidade aqui, ó, mais ampla que o cosseno. Beleza. Então, isso aqui é igual a 5,2 metros por segundo. A velocidade 1 tangente é o que? É V1 seno de θ, ou seja, 3 metros por segundo. Carlos, eu não entendi porque eu obtive essas equações. Você deveria ter feito a matriz de transformação. Vou dar só uma pincelada de como faria se você for com dúvida nisso aqui. Tem o que? Um movimento em uma direção anterior que é só em um eixo. Se eu monto o meu sistema de coordenada inicial, meu movimento está indo somente em uma direção Y, ou seja, direção J. Beleza? Então, vamos ter que montar uma matriz de transformação J para normal tangente. Então, está aqui a descrição do meu J para normal tangente. Tem uma componente V1 normal e uma componente V1 tangente. É isso que eu fiz, tá certo? Então, continuando aqui, já que eu passei de J para normal e tangente, eu vou observar a velocidade de 2 normal e tangente. Se meu corpo está parado na pré-colisão, minha gente, lembrando que isso aqui é tudo pré-colisão, a minha velocidade de 2 é 0. Tangente normal, ele não está se mexendo em canto nenhum, então ele tem velocidade 0. Problema 1 resolvido. Ou seja, se eu monto a equação de balanceamento energético, eu já consigo obter algumas informações nela. Só falta obter a minha informação final. Massa. Descreva aqui, ó, que minha variação do momento linear é conservada. Descreva aqui, ó, por consequência disso, né, que, portanto, o meu somatório de momento linear inicial é igual ao somatório de momento linear final. Isso aqui é consequência do sistema de partículas, que no caso é um sistema de duas partículas. Beleza. Isso aqui, ó, pré-colisão, até ressaltei aqui do lado. Pós-colisão é essa separação por conta do que? Do impulso linear proveniente, mas a gente não quer saber desse impulso. Então, vamos para o caso aqui do lado. Para o caso aqui do lado, o que é que está acontecendo? Se eu estou assumindo que as bolas de bilhar são equivalentes de mesmo raio, também por consequência eu assumo que a massa de 1 é equivalente à massa de 2. Isso já facilita bastante para mim. Tá certo? Então agora eu vou montar a equação de conservação de momento linear. Se eu tenho coordenadas normal e tangente, eu tenho que montar a minha conservação de momento linear para cada uma dessas partes, ou seja, conservação para a parte normal e conservação para a parte tangente. Então, se eu monto para a parte normal, eu tenho aqui
a minha conservação para a parte normal e para a parte tangente, cientes disso. Então, o que acontece para a minha parte normal? Se as massas são equivalentes, eu já posso cortar. E isso é um bônus muito massa. Cortando as massas, né, vou ficar só com velocidade 1 normal, mais velocidade 2 normal. Lembrando que isso aqui é zero, que o corpo está parado. Vou ter V1 linha, que é a velocidade 1 final, na direção normal, e velocidade 2 final normal. Isso aqui já é diferente de zero, porque a bola 2 saiu do lugar. Beleza. Para a minha descrição, né, já transcrevendo isso aqui, ó, a equação 1, eu obtenho o quê? V1 inicial é equivalente a V1 final mais V2 final. Beleza. Montei uma equação 1. Massa. Agora eu vou montar a equação 2, que é a equação do coeficiente de restituição. Por quê? Porque, minha gente, vocês vão perceber que eu vou ter uma descrição de um sistema e basicamente problemas de movimento de colisões são resoluções de sistemas lineares. Então a gente vai resolver sistema basicamente. É basicamente isso. Então aqui, ó, tem o meu coeficiente de restituição, como a própria fórmula já diz, velocidade final do corpo 2 menos velocidade final do corpo 1 sobre velocidade inicial do corpo 1 menos velocidade inicial do corpo 2. É uma fórmula. Isso eu estou trabalhando com termos normal. Eu vou botar essa fórmula para a coordenada normal. É o que eu fiz aqui. Se o meu é equivalente a 0,6, eu posso retirar esse termo, que é equivalente a zero, já que o corpo 2 está inerte, e obter uma expressão 2, no qual eu posso isolar a velocidade de 2 linhas na direção normal, sendo o que? A velocidade 1 linha, essa aqui, ó, na direção normal, mais o produto escalar do meu coeficiente de restituição pela minha velocidade 1 normal. Ou seja, posso jogar isso aqui nessa equação de cá. Basicamente isso. Então, fazendo essa transcrição, pego isso aqui ó, por substituição e jogo. Então, eu resolvi um sistema por substituição. Poderia fazer por outro procedimento, por soma e etc e tal. Cada um tem seu método. Então, tá aqui, ó, por substituição, eu consigo isolar o quê? Uma única incógnita. Se eu isolo uma única incógnita, é qual? Meu V1 linha. Minha velocidade inicial do corpo 1 é o que eu vou descobrir a priori. A priori, ó, nada a ver. A priori. Então, a priori, vamos lá. Montei a equação, substituí, pá, isolei, montei essa expressão aqui genérica e achei a equação da velocidade final do corpo 1, que é 1.039 metros por segundo. Beleza, achei a velocidade do corpo 1. Se eu ter esse dado, posso jogar aqui para obter a velocidade do corpo 2. Jogando aqui, ó, a velocidade do corpo 2 é equivalente a 4,16 metros por segundo. Massa. Problema resolvido. Então, só usar V1' na equação 2. Já até ressaltei aqui, até facilitei. Ao obter as velocidades de saída na direção normal, agora a gente vai calcular para a direção tangente e depois vamos normalizar, óbvio, para saber o que está acontecendo com a velocidade escalar e obter análise energética. É isso que a gente vai fazer. Então vamos descer agora, né? Descer para cá, arrastar aqui com touch para cá, pronto. Então, por consequência, vamos fazer a aplicação da conservação do movimento linear para a coordenada tangente. Meu corpo V2 tem velocidade tangente 0 no início. Meu corpo V1 tem uma velocidade tangente diferente de 0. Meu corpo V1 tem uma velocidade tangente diferente de 0. Porém, meu corpo V2 não tem velocidade tangente no final. Por quê? Porque a direção principal da colisão é a direção normal. Se eu não tenho um corpo que está introduzindo na direção tangente, obliquamente, ou na mesma direção, eu não tenho componente tangente. Portanto, um desses corpos terá um componente tangente e o outro não. Portanto, meu corpo 2 não terá componente tangente. Logo, a mesma velocidade de entrada na direção tangente é a mesma velocidade de saída na direção tangente, e isso é um fato comprovado e eu acabei de demonstrar. Portanto, a velocidade do corpo 1 final na direção tangente é 3 metros por segundo. Está aqui a equação.
A bola vai mover-se na direção da força do impacto, que é a direção normal. Até ressaltei essa frase aqui para você ficar ligado. Para o senhorio, para vocês, etc. Vocês estão ligados. Enfim, rapazes e senhoritas, era isso que eu ia falar. Então vamos lá. A velocidade de um V1 escalar e V2 escalar. Para obter isso aqui eu tenho que normalizar. Então, careca de saber se eu estou trabalhando com o sistema de coordenadas, eu tenho que normalizar. Pega um termo elevado ao quadrado, soma com outro termo elevado ao quadrado e tira a raiz quadrada. Então, a velocidade de V1 final em módulo é mais ou menos 3,17 metros por segundo. E a velocidade de 2 em módulo é mais ou menos 4,16 metros por segundo. Tá certo? Presta atenção nesse detalhe aí. Massa. Então, o que acontece aqui? Se a gente já tem esses dados de velocidade tangente e normal, eu consigo obter um θ para obter um ângulo de saída se eu desejar. Então, se eu quiser obter meu ângulo de saída, está aqui meu ângulo de saída. Pego o vetor normal de 1, pego o vetor tangente. Esse aqui é vetor 1 tangente, tá? Eu botei V2, mas veio o vetor V1. A gente não pode trabalhar com um corpo 1 e corpo 2 fazer a tangente dele não, tá, minha gente? Isso aqui é só para o corpo 1, tá certo? Esse V2 aqui esquece, é V1. Então aqui a gente obtém o θ igual a 19,10 graus. Massa. Então com isso aqui a gente já percebe que há uma variação de velocidade, respectivamente se há a variação de velocidade, a variação de energia cinética. Então vamos montar o balanceamento de energia cinética, tá? Lembrando que eu estou trabalhando só com energia cinética de translação. Não estou querendo saber se a bola está rotacionando ou não. Como é que ficaria a minha equação de energia cinética para rotação, Carlos? Simples, ó. Esse meu V aqui, ele seria simplesmente transformado para aquela relação. Em resumo, V, eu acho que eu não mencionei isso em aula, né? Eu vou botar isso na revisão, então, para não ficar arbitrário. Eu consigo fazer equações circulares e lineares e posso fazer essas relações. Relação de linear para angular, tá certo? Então eu posso substituir aqui ó, minha velocidade linear com a velocidade angular multiplicada pelo raio. Beleza? Então substituindo aqui ó, o meu V por velocidade angular multiplicada pelo raio, eu obtenho o meu termo de energia cinética angular, que no caso seria meu termo de energia cinética rotacional. Massa? Então descreva aqui a minha energia cinética do corpo V1, velocidade ao quadrado, aqui não está o quadrado, mas tem que estar o quadrado aqui, cuidado, presta atenção. Como é no caso inicial, a bola 2 não tem energia cinética, está parado. Então só a bola 1 tem energia cinética, e a gente calcula ela dessa forma aqui, ó, 18m. Porque a gente não tem o dado da massa, né? Então a gente carrega a incógnita da massa. Qual seria a energia cinética final? Aí agora a gente observaria as velocidades finais calculadas. Então a velocidade final, lembrando que é em módulo, tá, minha gente? Lembrando que é em módulo, porque energia não é vetor, é uma entidade escalar, então a gente trabalha com módulo. Então, energia cinética de corpo 1 e corpo 2, transcrita aqui, ó, pá, 13,67 massa, ou seja, olha a diferença de 18 para 13. Teve perda. Perda por conta de quê? Por conta da força do impacto aplicada em um tempo infinitesimal. Então, para a gente calcular essa variação, esse percentual de perda, a gente faz isso aqui, ó, energia cinética final sobre inicial. É equação de rendimento, né, minha gente? Pelo amor de Deus. A gente sabe que tem aqui, ó, 24,01%, que foi a perda de energia cinética. E resolvemos o problema. Tá certo? É um problema extenso? É. Mas ele é bem interessante trabalhar. A gente trabalhou com energia e trabalhou com momento linear. Beleza? Massa. Vou partir para outro exemplo agora. Um exemplo do BIA. Aquele foi do Tonga, vamos fazer um do BIA. Não, desculpa, BIA não, do médio. Do médio. Sexta edição do médio. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Nem precisa, né? Isso aqui dá para enxergar. Eu dou um zoom quando tiver para cá para baixo. Uma bala de 60 gramas. Pronto. Daqui eu já paro a leitura. Minha gente, um problema clássico para trabalhar com momento linear é a análise de balística. Pô, pega um bloco, dá um tiro nele. O que
é que vai acontecer com esse meu bloco? Vai perfurar o bloco? Vai. Se perfurar, a gente sabe que está tendo dissipação de deformação. Ou seja, o momento linear ele pode ser conservado se for parcialmente elástico, mas há uma variação de energia cinética. Então, ciente disso aí já, porque houve dissipação por deformação. Mas um caso clássico, pego uma bala, meto no bloco, aplicação genérica, e você vai ver direto. Outro exemplo, pêndulo balístico. Pego uma arma, como é que eu vou dizer isso aqui? Façam esse exemplo na mente. Estou aqui mirando em um bloco que está preso por duas hastes, dou um tiro no bloco. Pá! Aqui a minha bala colidiu com o bloco e o bloco subiu. Qual foi aquela altura de subida? Olha que problema interessante. Tem um problema o quê? A minha análise cinemática ou cinética da minha bala até atingir o meu bloco, que é o meu momento pré-colisão. Tem o meu momento de colisão, onde eu tenho interações de terceira lei de Newton, segunda lei de Newton, tenho perda por dissipação, que é a deformação, etc e tal. Isso sem contar com dissipação por atrito e resistência do ar, né? Já estou retirando essas coisinhas massa. Tem um movimento oblíquo que pode acontecer da minha arma até atingir um bloco, né? Tem esse fato interessante. E tem a minha subida, ou seja, eu tenho muitas interações dinâmicas nesse exemplo. Tenho colisão pré, durante a colisão e pós-colisão. Tenho análise energética no início, que é a pré-colisão, e tenho análise energética no final. Lembrando que a análise no final eu estou envolvendo a energia potencial, né, já que ele subiu. Tem o quê? Eu posso analisar causas cinemáticas, que é o movimento oblíquo. Posso analisar um bocado de coisa, mestre. Então, interessante esses casos aí. Uma bala de 60 graus é disparada horizontalmente com a velocidade V1 igual a 600 metros por segundo. Beleza. Ele falou até agora disparada horizontalmente. Mas não disse se é puramente na horizontal. Vamos ver se ele explica. Se ele explicar, a gente abstrai. Contra o bloco de 3 kg de madeira macia inicialmente em repouso sobre a superfície horizontal. Massa. A bala emerge do bloco com a velocidade V2 de 400 metros por segundo. E se observa, que maravilha, que o bloco desliza uma distância de 2,70 metros antes de parar. Determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a superfície. Olha que problema interessante. O que a gente tem aqui? Atrito que já vai dissipar energia cinética e vai fazer com que o bloco pare. Depois temos uma palavra bonita aqui, ó. A minha bala emerge do bloco. O que é que eu estou dizendo aqui? A bala vai atravessar o bloco, ou seja, entrou no bloco, perfurou e saiu. Pá, tipo um tiro em uma pessoa. O tiro veio, colidiu na pessoa e saiu da pessoa. Olha que maravilha, deixou o rombo. O rombo a gente não vai querer estudar. Vamos estudar só as consequências de velocidade, inicial e final. Massa. Temos aí V1, que é a velocidade inicial da bala, e V2, que é a velocidade final da bala. Eu estou falando assim de boca, mas na inscrição posso não ter descrito V1 e V2, a gente vai ver já. Tem a massa da bala e a massa do bloco. Tem a velocidade inicial do bloco e a velocidade final do bloco. Se ele para, ele está com velocidade final igual a zero. Então a gente tem um problema de conservação de momento e um problema de análise cinemática, não cinética, porque eu não estou trabalhando com força. Se eu trabalhar com força, é trabalhar com impulso. Quero nem me se livrar de impulso. Essa é a missão da dinâmica. Vamos começar a resolver. Aí eu descrevo, né? Eu faço um textinho aqui do exemplo, dizendo o que ele quer, etc e tal. Geralmente sempre faço isso. Faço aqui um rabisco. É interessante você fazer um rabisquinho, tá certo? E vamos aplicar a conservação de momento que vocês já estão começando a captar, né? Vocês já estão com aquela aura de Tobirama. Vocês já estão, ó, todos energéticos aqui, ó, emanando aquela energia massa. Então, se vocês já estão todos cientes, vamos aplicar a conservação. Momento é conservado, ou seja, variação de momento é equivalente a zero, portanto, estamos desprezando o impulso. Vamos deixar para observar coeficiente de restituição, ou não, se for necessário ou não. Né? E temos aqui o seguinte, momento linear inicial do corpo 1, que é a bala, e do corpo 2, que é o bloco. Momento linear final do corpo 1, que é a bala, e do corpo 2, que é o bloco. Beleza.
Simplifico aqui, já que meu bloco está parado no início, então só tem momento linear de corpo 1, massa. E agora eu consigo montar uma equação aqui, ó. Consigo montar uma equação para o meu, o quê? VO. VO2, que ou seja, analisar a velocidade do corpo 2, que é a velocidade do bloco. Como eu consigo analisar isso aqui, ó? Analisando essa variação de velocidade e a análise de massas. Carlos, não entendi foi nada. O que é que já tu fez? Simples. Eu tenho o valor da massa da bala, que é o M1. Tenho o valor da massa do bloco M2. Tenho o valor da massa da bala M1. Tenho o dado da velocidade V1, que é a velocidade da bala no início. Tenho o dado da velocidade da bala 2. Tenho. O que é que eu não tenho? Tem esse animal aqui, ó, que é a velocidade do bloco 2. Como é que eu vou saber? Simples, eu isolo a velocidade do bloco 2. Tá, aqui o que é que eu fiz? Peguei essa equação, tirei o momento linear inicial do corpo 2, já que é zero, isolei a velocidade final do bloco, pronto, montei uma equação para ela e descobri que o bloco, após a bala emergir, ele sai com a velocidade de 4 metros por segundo, puramente na horizontal. O problema não falou nada de vertical, então a gente vai só considerar o movimento na horizontal puro. E até vamos se livrar do movimento oblíquo. Fazendo isso, já temos a velocidade inicial do bloco. Então, se ele não deu nada de tempo, o que a gente faz? Tá sem tempo, usa o que? Torricelli. Na hora da prova, você vai aplicar o direto Torricelli? Não, você vai demonstrar como chega, porque você é um aluno de dinâmica sábio. Então, vamos lá fazer a demonstração. Vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? Para observar o que está acontecendo no meu sistema, porque eu tenho dissipação de atrito. Então, aqui, ó, diagrama de corpo livre do bloco, peso do corpo, que é o peso de B para baixo, e a normal do bloco para cima, e a força de atrito sempre no sentido contrário. Se a bala atingir o bloco da direita para a esquerda, a força de atrito vai estar o quê? Da esquerda para a direita, a oposição. Está aqui denotado. Denota o meu sistema de referencial inicial. Eu não botei esse animal onde? Eu não botei. Olha, o prejuízo, eu já ia perder ponto. Tenho que botar meu sistema de referência, pelo menos aqui na colisão, o ponto de partida do emergimento. Após a bala emergir, ali é o ponto inicial. Massa, massa. Ali é meu caso de origem. Denotar isso aí também, tá? Não esqueçam para não perder ponto, que nem o monitor fez aqui, ó. O monitor esqueceu. Montou a equação. Vamos agora montar a equação cinemática para análise temporal, para obter meu Torricelli. Montei a equação, demonstrei massa, cheguei em Torricelli. E agora com aceleração envolvendo atrito. Lembrando que, ao fazer diagrama de corpo livre, calculei que é a normal. Nesse caso aqui a gente já sabe que a normal é equivalente ao peso. A gente já demonstrou isso em questões anteriores, tá certo, minha gente? Preste atenção. Joguei aqui, eu montei uma expressão para o quê? Para aceleração. Então, a minha aceleração depende da gravidade e depende do coeficiente de atrito. Cinético. Lembrando desse detalhe. Feito isso, integrei a minha equação, levando em conta aqui a aceleração, que a gravidade pelo coeficiente de atrito cinético. Montamos a equação e descobrimos o quê? Quem é o coeficiente de atrito cinético. Porque a gente já tem o dado da velocidade inicial do bloco, que é 4 metros por segundo, e já temos o dado da velocidade final do bloco, que é 0 metros, porque ele para, o bloco para, né, minha gente? Então a gente já tem o que? Os dados da coeficiente de atrito cinético. Deixa eu ver o que é a questão quer mais que a gente peça. A questão quer que a gente determine o coeficiente de atrito. Determinei. Pronto, acabei meu problema. Pensei que tinha mais coisa. Pronto, acabei meu problema. Foi bem simples, né, minha gente? A gente trabalhou aqui com cinética agora e não com cinemática. Trabalhando com cinemática também nessa equação daqui, né? Lógico. Trabalhando com observação de momento e desprezamos impulso. Beleza? Foi um problema bem intenso, porque assim, teve várias interações físicas, mas o resumo dele é bem prático, sabe? É uma questão que você tem que garantir seus pontos na prova se cair. E vai cair alguma coisa parecida dessa. Tá certo? Então, fica aí o seguinte. E vamos fazer a última, né? Essa última é a última. Essa aqui era na época que eu usava Google, agora é a época de usar Narutinho no final. Enfim. Duas esferas de massa iguais
Então, antes de começar a resolver um problema, já observa aqui que tem interações de um corpo tridimensional. Interação tridimensional e a gente está estudando momento, então isso aqui vai tratar de momento angular. De cara já tem que estar percebendo isso aí. Essa questão é do Médium, sexta edição. Massa. Nesse aqui eu já não estou usando nenhum do Bio. As duas esferas de massas iguais, M, podem deslizar ao longo da haste horizontal que gira. Se elas estão inicialmente travadas na posição a uma distância r do eixo de rotação, o conjunto girando livremente com a velocidade angular ω. Beleza. Determine a nova velocidade angular ω após as esferas serem liberadas e finalmente assumirem posições nas extremidades da haste na distância radial 2r. Encontre também a fração n de energia cinética inicial ou do sistema que é perdida. Despreze a pequena massa da haste e do eixo n. Por quê? Porque a gente tem que estar desprezando essas massas para não introduzir mais momentos inerciais, para não introduzir mais interações angulares. Então, por isso que ele fala assim: despreze a massa da haste e do eixo. Beleza? Lembrando que esse aqui é o eixo e essa aqui é a nossa haste que a gente está trabalhando. Massa? Então, a gente tem uma rotação em torno de um eixo. Se temos uma rotação em torno de um eixo perfeita, sem equivalência de forças externas, estamos trabalhando com a conservação de momento angular. Ou seja, o meu sistema isolado, conservado o meu sistema, é conservado o meu momento angular. Tenho aqui as distâncias já dadas. Tenho aqui que as esferas são equivalentes de massa m, de raios equivalentes também. E beleza, eu vou analisar o caso aqui. É como eu disse, eu já dei o bizu antes de começar a resolver o problema. É só lembrar daquele caso que eu dei explicando a teoria. Se aquela mulher está rotacionando com o braço aberto, ela vai rotacionar mais devagar. Eu falei até do balé. E se ela diminuir os braços, se ela fechar o bracinho, ela vai rotacionar bem rápido. Entendeu? Captou agora a sacada? Se a mesosfera estiver lá na extremidade, ó, vai ter uma diferença aí de momento de inércia. Ou seja, eu vou ter perda de velocidade. Presta atenção nesse detalhe aí. E vamos decrescer agora para filosofar. E agora vamos para o desenho, né? Que a gente tem que fazer o esquema do problema. Não dá para começar a resolver um problema físico sem fazer em duas. Então, em resumo, duas esferas de massa m podem deslizar ao longo do cursor, que é a haste horizontal, que gira, óbvio. Ambas estão travadas. Por que eu botei travadar? Não entendi. Acho que era para dizer ambas estão travadas. Esse R aqui, acho que é um S. A distância D1, que é o primeiro, é só um R. E a distância D2 vai ser 2R. Elas vão estar com ω na distância R e depois vão estar com ω que a gente vai querer calcular em 2R. Encontre ω e a fração de energia cinética inicial. Beleza, esse é o resumo. Sem perdas por atrito, a gente já começa dizendo assim, sem perdas por atrito. E é interessante. E agora vamos ter que lembrar das equações de produto vetorial. Temos que lembrar que o que meu momento angular é o que? É o produto vetorial da distância pelo meu momento linear. Está aqui descrito. Se eu tenho um braço de alavanca, eu posso substituir isso. Por quê? Porque eu já tenho as distânciazinhas aqui interessantes. Então, eu posso substituir isso pelo meu braço de alavanca na mesma linha de ação. Então, aqui, ó, R seno de um fizinho, se eu quiser trabalhar dessa maneira. Fica a seu critério, trabalhar com qual equação você quiser. Então, daqui, ó, a gente vai transcrever as equações para termos angulares. Beleza, então estou começando a escrever. Passando da minha. Agora eu botei o tio, dizendo que é uma entidade vetorial. Enfim, só faltou o tiozinho aqui do momento angular. Então, a velocidade, ó, em termos vetoriais, é o θ-ponto, que é a velocidade angular, multiplicada pela distância, beleza? Como é um produto escalar, eu posso botar na ordem que eu quiser. Feito isso, transcrevo a minha equação aqui. Tá bom? Tem uma coisa que eu não fiz
que pelo que eu estou vendo agora, eu acho que eu não deixei tão claro, hoje eu joguei aqui, né? Só aqui que eu deixei claro. É o seguinte, esse termo aqui, ó, massa vezes r quadrado, é o que a gente convenciona como um momento de inércia. Então, sempre que a gente tiver esse termo aqui multiplicado, tá certo? A gente tem a descrição de momento de inércia, beleza? Então, basicamente, estou descrevendo o momento de inércia aqui. Então, descrevi meu momento angular inicial, levando em conta o R, e descrevi meu momento angular final. Lembrando que essa posição era R no início e no final é 2R. Isso tem que ser respeitado para a equação. Então, essa posição aqui era R e agora virou 2R. Porque quando você for calcular o produto, não vai dar 2R, não. Vai ser 4R quadrado. Ficar atento nisso aí. E também aqui, ó, meu momento de inércia, né, multiplicado 4 vezes e meu ômega F. Aqui, ó, a gente tem basicamente uma relação conservada. Se o somatório de momento é equivalente, então, analisando uma esfera só, sem analisar outra. Porque é equivalente, eu posso trabalhar com as duas ou trabalhar com uma. Então, se você quiser analisar só uma esfera, seu cálculo vai dar equivalente. Se você quiser analisar as duas esferas, como sistema de partículas, que é a origem, você pode fazer também, e o que eu falei agora vai ser provado. Por quê? Fazendo a conservação do momento angular para as duas esferas, eu vou obter essa equação aqui. Ó. Para as duas massas, tenho dois momentos angulares e dois momentos angulares finais, início e final. Se é o mesmo raio, se é a mesma massa, esse meu momento angular da esfera 1 é equivalente ao momento angular da esfera 2, no início e no final. Então, esse 2 vai cortar e, basicamente, eu resumo o problema para análise de um objeto só, em geral. É 2, podia ser 3, podia ser 4, podia ser infinitos. Mesma massa, mesma distância, simplifica meu cálculo para uma análise mais simples. Então, fazendo aqui, ó, pega essa equação e jogo aqui, pega essa outra equação e jogo aqui, que foi o que eu fiz, que é o resultado do meu momento angular, e vou obter uma relação de θ. Então, eu obtive a relação dos meus θ-pontos, das minhas velocidades angulares. Descobri que meu ômega é equivalente ao meu ômega inicial dividido por 4. Olha que massa! Ou seja, quando eu estendo as bolas até as extremidades da minha haste, o meu cursor, eu diminuo a minha velocidade angular em 4 vezes. Olha, eu tenho uma perda de energia cinética comprovada pelo meu cálculo, sem nem fazer o cálculo ainda. Vamos embora. A minha energia cinética, ela tem uma energia proveniente de translação e proveniente de rotação. Translação no sentido de se mover em uma direção e rotação no sentido de estar rotacionando em torno de um ponto ou de um eixo. Meu termo translacional é, como você já sabe, mv² sobre 2. E meu termo rotacional substitui o meu v² para o meu termo de rotação. Lembrando que v é igual a ômega r. Está aqui esse termo quadrado. Beleza? Então, transcrevendo, está aqui a minha equação. Massa. Está aqui ó, outra descrição também. Se eu ressaltei que minha massa multiplicada pela distância ao quadrado é meu momento de inércia, posso transcrever a minha energia cinética como o meu momento inercial, o meu momento de inércia do meu objeto multiplicado pela minha velocidade angular ao quadrado. Isso dividido por 2. E minha parte de energia translacional. Tá certo? Se o meu objeto está rotacionando não em relação ao centro de massa dele, mas em um centro de massa diferente, eu aplico o teorema do eixo paralelo, no qual esse md quadrado aqui vai introduzir uma nova parcela de momento de inércia em relação ao momento de inércia anterior. Para quem tiver com dúvida, todos os livros têm um apêndice para relembrar aquilo de Física 1, que são os momentos de inércia, tá certo? Deem uma olhada aí, que não dá para ficar revisando tudo na aula de hoje, não. Então, aqui, ó, analisando o momento de inércia do corpo, né? Aponto. Então, para simplificarmos para a partícula de massa m ao longo da haste de massa desprezível, a gente chega nessa simplificação aqui, ó. O I do centro de massa é equivalente a zero e só ficamos com esse termo aqui. Massa. Por que o I do centro de massa é equivalente a zero? Porque a gente está abstraindo a massa desprezível da haste, do cursor. Então, a gente só fica com o equivalente da distância, que é onde a bola está na extremidade. Feito isso, minha gente, a gente fica só com esse termo aqui, mv²,
sobre 2 é zero. Por quê? Porque não há parte translacional. Há somente parte rotacional, beleza? Que é ou quando a bola está numa distância radial de R ou na distância radial de 2R, tá bom? Então tá aqui, ó, o meu momento de inércia para 2R e para R, tá aqui, ó. Então vou calcular minha energia cinética inicial, tá aqui, e minha energia cinética final, tá aqui. Se eu tenho que ela vai depender de ômega-F, eu substituo essa pela relação que a gente obteve antes, que ômega-F é igual a ômega-O sobre 4. Monto aqui minha expressão sem termos de ômega-F, só em termos de ômega-O. Por quê? Porque aqui eu consigo montar um balanceamento de energia para observar minha variação. E chego numa análise de que o meu resultado de variação foi negativa. Isso significa que eu tive uma perda de energia e minha energia cinética no final é muito menor do que a energia cinética inicial. Tanto é que eu coloquei aqui. É bom observar isso. Certo? Então, em módulo, a gente tem que há essa perda e é dito pela equação que a gente fez a partir da fração aqui, tá certo? O que é que ele pede na equação mesmo que eu até esqueci agora? É tanta informação que a pessoa chega a se perde. Encontre também a fração N, já encontrei ali de energia inicial. Então é por encontrar o ômega O, né, que eu já isolei ele no início, que é ômega inicial sobre 4, e a fração N. Pronto, acabei o problema. Tá aqui, ó, problema resolvido. Pronto, resolvi meu problema. Descobri que a variação energética a variação de energia cinética é negativa porque há a perda de energia cinética quando o meu momento de inércia ele é variado, ou seja, o meu momento de inércia deu uma expandida, portanto a minha velocidade diminui. Comprovado cientificamente. Então, vocês realmente estão preparados? Eu acredito que depois da aula de hoje deu para esclarecer tudo e tá todo mundo que nem Tobirama, né? O Hashirama ali. Então é isso. Obrigado pela aula de hoje, né? Não vou nem dar uma respondida aqui para essa gravação não ser cancelada e eu gravar uma terceira parte dessa aula. Então, obrigado pela aula de hoje, né? Valeu aí para vocês que estão assistindo depois. Está aqui a referência, né? A referência do Pierre. Ó, o número da página 25, era para estar 15 aqui. Enfim. As questões que eu tirei foi a questão do Merian. De hoje não tirei nada do Bier, mas geralmente quando eu montei a estrutura da aula, eu li os 3 livros, né? Então a teoria está baseada nos 3 livros. E a teoria também veio do Tong e uma questão do Tong. Então é isso, galera. Valeu, obrigado e qualquer coisa entre em contato. Tchau, tchau.